a minha expectativa aqui, gente, é imensa, porque a gente está há mais de 2 anos pensando uma política de dados para o Brasil. A gente já sabe de antemão que, num contexto digital, se a gente não tem uma política que pense a base do digital, a gente não vai ter nada para estruturar o nosso futuro soberano, principalmente falando em relação a esse contexto da transformação digital e do digital em si. Então, é com muito prazer que a gente vê hoje os resultados da tomada que vai subsidiar a orientação estratégica da política. Porque sem a gente consultar na verdade, o público-alvo da política, que é o setor produtivo, que é aquele que vai desenvolver as soluções, a utilização dos dados, a capacitação para a percepção do valor estratégico do dado, a gente não consegue ter uma política assertiva, clara, com alcances e resultados práticos no curtíssimo prazo para o contexto nacional. Então, aqui é uma tentativa de fazer uma apresentação de onde a gente veio nesses 2 anos e pouco até o momento presente, apresentando, então, a nossa Política Nacional de Economia de Dados, que está sendo desenhada, não é pelo MIDIC, eu vi várias pessoas hoje falando, o MIDIC é uma política de Estado. São vários atores, são vários ministérios que estão conosco. É uma parceria imensa que a gente tem. A gente estava conversando agora, Rosildo e eu, sem a gente ter uma janela com a parte jurídica, né? O Ministério da Justiça, a ANPD, o Ministério de Gestão, Serviços Públicos, que trata de dados públicos, CGU, que trata de dados abertos, MCTI, que trata da parte tecnológica. A gente não consegue estruturar uma política nacional. E aqui eu estou falando de alguns atores, mas a gente tem muitos outros atores. E, obviamente, a parceria com as nossas associações empresariais, né? P&D Brasil está aqui com a gente, a BINC, nossa parceira de longa data, estou vendo o Flávio ali, a ABS também, com a representação do Marcelo, que está ali também, que são os nossos convidados de hoje, mas uma série de outras associações, Brascom está aqui com a gente também, então, uma série de outras associações parceiras ao longo desse processo estão aqui conosco hoje. Saúdo imensamente a academia também, que é uma parceira nossa, e todas as representações empresariais de ciência e tecnologia. Matheus, nosso parceiro aqui da Eldorado, está aqui com a gente também, um excelente desenvolvedor dentro desse contexto, CPQD e tantos outros, tá? Então, assim, peço desculpa se esqueci alguém, mas a ideia é pensar holisticamente uma política nacional de economia de dados para o Brasil. Então, eu mesma que passo, já estava esquecendo disso. Desculpe. É uma agenda curta, porque eu acho que está todo mundo já pensando aqui na parte do debate, né, se aquecendo para o debate, mas a ideia aqui é apresentar muito rapidamente a relevância da economia de dados e uma agenda para aspectos de soberania digital no contexto brasileiro, passando pela justificação do porquê uma política de dados para o Brasil e finalizando com a apresentação dos eixos estruturantes da PNED, tá? Nessa primeira perspectiva da relevância da economia digital e dos aspectos de soberania, eu acho que é até repetitivo, mas eu não vou me furtar a dizer sobre o crescimento da economia digital comparada às economias tradicionais, aos setores tradicionais versus setores digitais, no contexto do PIB mundial. A gente tem um crescente que hoje representa 15% do valor mundial, é refletido com os setores atuantes na economia digital. Essa parcela, ela tem uma tendência de aumento enorme, porque hoje ela representa, e eu que não consigo enxergar, vou ter que ir um pouquinho mais adiante, peço desculpas, uma taxa de crescimento anual de 6,9%, enquanto os outros setores estão representando apenas a metade disso. Então, é uma tendência de crescimento que vai ser, obviamente, muito puxada pelo contexto do digital. E só tende a crescer, todos sabem daqui, eu estou falando para convertidos, mas é muito bom a gente registrar, né? E a gente sabe que o valor criado na próxima década é 70% composto por modelos de negócios habilitados digitalmente. Então, quando a gente está falando aqui dos setores tradicionais, dos setores de hardware, dos setores de software, todos esses vão ou estar associados diretamente ao digital ou se abastecer do digital. E se abastecer do digital com serviços de software, com serviços de IA, com tecnologias de semicondutores, com tecnologias de cibersegurança, que estão tendendo a crescer e vão crescer muito nas próximas décadas. Entre 2013 e 2023, só o setor agregado de TICs cresceu 3 vezes mais rápido que o agregado de todas as economias da OCDE. Então, essa é uma perspectiva, gente, só para pacificar a compreensão de que o digital
é algo que a gente não tem mais como se furtar. Está muito embutido, de forma muito presente e muito pacificada no contexto das políticas públicas. E já estamos fazendo isso muito bem no Brasil. Falta a gente pensar uma outra questão, como a gente associa isso com a perspectiva da soberania digital? E só para dizer algumas das nossas fragilidades, a nossa boca de jacaré, relacionada ao déficit de balança de bens e de balança de serviços de TICs, só está crescendo nos últimos anos. É um flanco enorme que o Brasil tem, porque é disso que a gente vai mais precisar nas próximas décadas, e é isso que a gente tem se fragilizado cada vez mais nos últimos anos. Fora esse aspecto, o digital stack, né, que são as camadas de desenvolvimento do digital, que viabilizam e norteiam aspectos fundamentais da corrida, por exemplo, para a IA no mundo todo, é uma camada que se beneficia de uma série de componentes que estão muito baseados na estratégia da política industrial nacional, a nossa NIB. O secretário adjunto, Luiz Felipe Gesteira, que estava aqui conosco, falou muito bem, né, sobre como a NIB quer mobilizar o digital, o contexto do digital. Essas camadas estão todas amparadas nas várias missões da NIB, principalmente na missão 4 da NIB, que é a missão da transformação digital. Mas eu quero enfatizar um aspecto super importante. Cada camada dessa representa um elo crítico da soberania do país. A gente está falando de um déficit cada vez mais asseverado no setor de TICs como um todo. Mas se a gente não pensar em dados, que é a base fundacional de toda essa cadeia, de toda essa camada do stack, a gente está deixando de pensar no elemento básico, no elemento chave da soberania brasileira. E dados, então, não é apenas um tema de regulação. Ele é um tema fundamental para a modernização do Estado, para a competitividade brasileira, e ele está muito baseado na política industrial. E é por isso que cumpre a nós, em partilha com todas as outras agências e com todos os outros ministérios do Estado brasileiro, pensar em dados como um vórtice central para a soberania digital do país. E aqui, falando só um pouquinho da provocação sobre dados em si, né? Onde é que hoje estão os dados brasileiros? 60% desses dados rodam na Virgínia. Nós estamos hoje operando em plataformas no governo, nas nossas casas, nos nossos aparelhos celulares, em tudo que roda a nossa vida cotidianamente em relação a dados, nas principais plataformas que estão pertencentes hoje a um único país. E isso significa uma fragilidade imensa em termos de serviços que abastecem, rodam e processam os nossos dados hoje. Se hoje a gente perde o contrato no governo com alguma dessas empresas que estão aqui mencionadas, a gente perde um monte de dados e de informação de segurança vital para o contexto brasileiro. Os nossos equipamentos que estão hoje na nossa indústria, no nosso agro, e que têm dispositivos embarcados que rodam os dados, que falam sobre extensão de terra, produtividade agrícola, efetividade de máquina, deficiência de produtividade, eles estão em equipamentos que também não são equipamentos nacionais. O que isso significa do nosso ponto de vista? É para ontem pensar uma política nacional de economia de dados. Porque isso, além de soberania, é segurança. É segurança e proteção. Então, a nossa política nacional de economia de dados, ela é uma política que parte de uma fragilidade grande, mas, ao mesmo tempo, de uma prontidão imensa para o digital. Poucos países do mundo estão junto com a gente em termos de conectividade, acesso e uso de dados. Nós somos hoje 85% da população com acesso à internet. Nós temos 64% de cobertura 5G. Somos um dos 3 maiores mercados para as plataformas digitais. E temos 26 milhões de dispositivos máquina a máquina conectados. Isso aqui é muito próximo a países da OCDE como Espanha e Japão. Fora a estruturação das bases públicas, das bases de governo. Hoje nós somos 175 milhões de GovBR, de contas no GovBR. Estava comentando com a professora Graça que isso representa 3 grandes países europeus somados. São bases superestruturadas, interoperáveis e que rodam informação muito sensível e muito estratégica para o Brasil.
A gente está falando de 78 milhões de contribuintes da Previdência Social, a gente está falando de bases de CadÚnico que reúnem 96 milhões de pessoas e quase 1 bilhão de chaves Pix. A gente está muito pronto para o digital, a gente está muito pronto para pensar soberania de dados. O que a gente precisa fazer para cobrir isso é gerar valor. No Brasil não faltam dados, falta circular os dados. Falta circulação de dados com componente estratégico, com componente de resultado, com componente de orientação. A gente tem aqui ao lado direito uma informação de que no mundo todo, e isso não é só um problema para o Brasil, 70% dos dados industriais não são utilizados. Levantamentos recentes, acho que da própria BINC, que ela comunica muito isso, né, de uma forma muito recorrente, né, Flávio? Mostram que esses dados no Brasil são de 86%. Os dados industriais, eles permanecem ensilados, aprisionados, por uma série de barreiras que vão desde as barreiras legais, conforme foi mencionado pelo professor Alejandro e pela professora Camila, né, muito bem apresentado também na perspectiva europeia pela professora Graça, mas também há muitas barreiras técnicas e barreiras culturais para a gente fazer essa circulação do dado ocorrer no Brasil. E gerar virtuosamente produtos, serviços e colocar a gente na corrida da inteligência artificial. Porque a gente está ainda um pouco fora desse processo, apesar de todo o esforço do nosso querido PIBIA, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que é um plano que é muito parceiro também da nossa NIB. Aqui, à esquerda, existe um gráfico, esse gráfico é do Fórum Econômico Mundial, que mostra os níveis de maturidade empresarial em relação à geração de valor de dados. O nível básico é aquele nível em que a empresa consegue ver o valor do dado, consegue estruturar suas bases e usar estrategicamente esses dados para aumentar sua competitividade e aumentar os seus resultados. Esse nível, no Brasil, é o nível de 65% dos respondentes da tomada de subsídios, que foi previamente apresentada aqui pelo NEL. Ou seja, 65% dos respondentes da tomada, aqueles que têm interesse, né, e quiseram prestar informações para nós, para nos guiar no que seria a nossa Política Nacional de Economia de Dados, eles ainda estão no nível muito principiante para o uso estratégico dos dados. É o dado de si para si, com uma visão ainda muito restrita dos benefícios estratégicos para sua utilização. No nível avançado, que é o nível em que há alguma análise mais avançada, a empresa consegue rodar esses dados com suas subsidiárias ou entre empresas fornecedoras, esse nível corresponde hoje a 22,5% dos respondentes no Brasil. E no nível ótimo, a gente tem aí apenas 7% dos respondentes. Esse nível é aquele em que o compartilhamento e o uso dos dados, incluindo com outras empresas, já chegou ao nível ótimo. Ele consegue chegar para o seu concorrente, para o seu fornecedor ou para outras empresas e compartilhar dados com benefícios mútuos, para gerar novos serviços, para gerar novos mercados, para gerar novos contextos. Apenas 7% dos respondentes indicaram que atuam no nível mais otimizado de uso e compartilhamento dos dados no contexto brasileiro. E 5,5% dos respondentes são aqueles que nem no gráfico estão. Ou eles não se aperceberam do valor do dado, ou eles ainda não têm o que o professor Alejandro bem mencionou, que é a capacidade de utilizar e perceber com letramento digital eficiente o que é a possibilidade de alcance que o uso do dado pode gerar como efetividade para o seu negócio, para a sua empresa. O dado, ele só gera valor quando ele é compartilhado de forma confiável entre os agentes. Então, para a gente aqui, para a PNED como um todo, o compartilhamento de dados ele tem que partir de alguns pressupostos básicos. O dado compartilhado ele está partindo de uma premissa que está respeitando a proteção de dados pessoais, ou seja, tudo que a LGPD preconiza tem que ser um pressuposto para a Política Nacional de Economia de Dados. Porque, salvo engano, se a gente não conseguir partir dessa premissa, a gente não consegue garantir o mínimo de confiança e o mínimo de compliance legal para que as empresas possam iniciar o processo de partilha. Então, a LGPD é o princípio de tudo. Obviamente, a privacidade dos dados também é uma outra premissa importante.
E, finalmente, eu gostaria de dizer algo que é muito sensível para o contexto produtivo, que é a segurança comercial, a propriedade intelectual e todas as outras premissas de respeito ao dado como ativo estratégico e confiável do ponto de vista da empresa. Então, essas premissas, sendo respeitadas, vão gerar uma série de finalidades muito práticas e muito valiosas para o contexto econômico quando iniciarem seu processo de partilha. Os dados que a gente está tratando aqui na PNED são dados que partem de dados de máquinas conectadas de fabricantes, quando compartilhados, podem gerar serviços de manutenção. E esse compartilhamento pode ser com o fornecedor, pode ser com uma startup que vai trazer uma solução. A depender da estratégia, o compartilhamento pode ser até com uma própria subsidiária da própria empresa. Mas entender que esse dado de máquina, se ele fica aprisionado na máquina, ele não tem valor nenhum, é o início de todo esse processo. Para dar outro exemplo, dados de tendências e padrões de compras, né, de varejistas e plataformas de e-commerce, quando compartilhados, geram incríveis soluções de marketing. Dados de saúde agregados, né, de hospitais, serviços de saúde, geram também soluções de saúde, assim como dados de rastreio do produto ao longo de uma cadeia de valor de um fornecedor geram uma série de serviços de logística integrada. E, finalmente, dados de bases públicas, né, de bases de governo, quando compartilhados, geram uma infinidade de serviços e produtos. E aqui está o escopo da PNED. Escopo de compartilhamento e uso de dados com a finalidade de gerar produtos, valor e, obviamente, competitividade e produtividade para o setor produtivo, gerar inovação, gerar desenvolvimento econômico e criar um ambiente viabilizador da inteligência artificial para o Brasil. E a Política Nacional de Economia de Dados, ela não quer nada a não ser incentivar esse processo de uso e compartilhamento de dados. E como é que a gente pretende fazer isso? Traçando alguns objetivos preliminares bastante específicos. O primeiro objetivo é soberania digital por meio do crescimento da economia de dados no Brasil, estimular o acesso, o compartilhamento e a reutilização de dados pelo setor produtivo, gerar a criação de novos produtos, serviços e mercados e, obviamente, fortalecer a competitividade e a inovação por atores nacionais. Veja, a gente está dialogando dentro de um contexto que é um contexto econômico, é o contexto produtivo, é o contexto da geração de valor. E os eixos da PNED também são eixos que, como antecipado pelo professor Alejandro, se pretendem muito mais de incentivo, de indução, do que de coercimento, do que de regulação, do que de compliance e do que de punição. Acho que a professora Graça mencionou algumas coisas muito importantes para o aprendizado brasileiro, que é regular, às vezes pode ser um tiro no pé, se a gente não consegue trabalhar com uma estrutura de mercado que já esteja madura para perceber as vantagens da regulação. E a apresentação do Alejandro mencionou isso, aqueles que querem a regulação são aqueles que já estão no nível de maturidade otimizado. Não são outros, mas a gente tem que fazer uma política nacional para a economia de dados que seja transversal, que abarque todos os filões ou clusters, né, dos impactados por essa política. Mas o eixo do arcabouço normativo é um eixo que, inclusive, foi demandado pelos respondentes da tomada de subsídio. Porque, na verdade, regras claras, mesmo que sejam regras infralegais, que não sejam regras regulatórias, elas dão uma orientação importante para a política. Porque você sabe o caminho que você tem que seguir e aquele caminho que você não pode seguir. Então, a ideia do eixo 1, da concepção do eixo 1, foi responder e atender a essa demanda por meio do estabelecimento de medidas que viabilizem segurança. Segurança no ambiente da economia de dados, para ampliar o uso e o compartilhamento desse ativo tão importante. O segundo eixo é o eixo que vai garantir a confiança. O primeiro garante a segurança, o segundo garante a confiança, que também foi outro aspecto muito demandado pela tomada de subsídios. Na governança, a gente precisa definir com quem os atores vão dialogar. Então, a gente precisa definir quais são as estruturas que vão implementar e monitorar a política. É preciso ter agentes e atores de tomada de decisão para os quais recorrer a depender do processo de uso de partilha de dados ao longo desse contexto. O terceiro eixo, finalmente, é um eixo de estímulo à adoção de soluções tecnológicas para o uso e compartilhamento de dados.
e o estabelecimento de linhas de fomento. Esse também é em resposta à tomada de subsídios, porque uma das coisas que menos impulsiona o uso e compartilhamento é a percepção de que eu não tenho um ambiente seguro tecnologicamente para compartilhar essas informações. E o eixo 4 é o eixo de sensibilização, formação e capacitação, que está dialogando com outros perfis, também de atores nacionais, e que visa promover ações de formação, capacitação em competências operacionais e de geração de valor para uso de dados. A gente precisa ter gente capacitada para gerar valor em dados. Se a gente não tiver isso, a gente não consegue dar confluência a todas as ações transversalmente. No que diz respeito ao eixo 1, apenas para traçar aqui alguns percentuais mais críticos que a gente pincelou da tomada, 81% dos respondentes mencionam que segurança jurídica é uma das necessidades prementes para uso e compartilhamento de dados. 62% dos respondentes demandam regras claras e padronizadas para esse uso e compartilhamento, e 44% querem garantias de soberania e controle sobre o uso dos dados. Então, esse eixo 1 visa a responder e a atender algumas dessas necessidades que foram apresentadas pela tomada. A ideia é traçar normativos coordenados entre as diversas esferas regulatórias brasileiras. Então, no exemplo do contexto europeu, não é traçar uma regulação prescritiva e pesada dentro do contexto brasileiro que inviabilize ou que dê receios à ação de usar e compartilhar dados. Muito pelo contrário, é criar regras de implementação mais simples, seguindo o Digital Omnibus, né, que é a simplificação regulatória europeia também. Criar templates, cláusulas, guias, canais de orientação que possam orientar o uso e compartilhamento de dados por esses agentes. No eixo 2, 55% das empresas respondentes mencionaram que é importante e imprescindível para a política a criação de mecanismos de governança que sejam confiáveis. 58% demandam auditoria e compliance contínuos para terem aí um ambiente seguro para uso e compartilhamento dos dados. 56% demandam a definição de padrões técnicos para compartilhamento e uso de dados, e 48% certificação de participantes, conectores e plataformas. A gente está dialogando aqui muito com a parte técnica também, observem, né? Então, a ideia da estratégia de governança é que a gente tenha, além de uma autoridade competente, que diga, olha, você que não compartilhou o dado do seu sistema embarcado comigo, que adquiriu o seu equipamento para rodar na minha indústria, né, na minha fábrica, se você não atender o requisito, alguém vai dizer a você que você tem que fazer isso. E quem vai dizer que isso deve ser feito, quais são as sanções e as punições, é preciso ter uma autoridade competente para que haja fiscalização e efetivo monitoramento dessas práticas. Existe uma necessidade também muito grande para um comitê consultivo para definir as diretrizes de orientação, capacitação e treinamento para os espaços e para as medidas de uso e compartilhamento de dados. Então, esse comitê consultivo estratégico, a gente também bebeu muito da experiência europeia, do board consultivo da Digital Strategy, né? E aí eu acho que isso faz todo sentido no contexto brasileiro, porque a gente já tem muitas instâncias normativas discutindo padrões e diretrizes. Se a gente conseguir traçar um fio condutor, coordenador dessas instâncias, isso se torna muito mais efetivo para destravar os aspectos de governança e de segurança para uso e compartilhamento em padrões tecnológicos também, que têm que ser definidos por um centro ou uma instância especializada para dar apoio técnico à operacionalização de espaços de compartilhamento. Esse é um terceiro ponto importante da estrutura de governança. E, finalmente, uma instância para acompanhamento e desenvolvimento dos impactos e resultados dessa política. Então, essas 4 instâncias de governança são as que estão sendo pensadas e gestadas em partilha com uma série de ministérios, uma série de agências do Brasil, para a organização da Política Nacional de Economia de Dados, garantindo a confiança necessária para o sistema rodar. No eixo 3 de soluções tecnológicas, observem que 49% dos respondentes demandam uma infraestrutura segura e confiável para a troca de dados. Outros 45%, mecanismos de proteção e controle, incluindo auditoria de dados,
e outros 49% demandam incentivos fiscais e financeiros. O que significa, então, que a PNED ela tem que estar muito ancorada no desenvolvimento de sandboxes regulatórios para espaços de compartilhamento de dados. E para isso a gente quer destravar, e está fazendo isso em parceria com a MCTI, a ação 49 do PIBIA, que vai trazer o primeiro sandbox do Data Space industrial brasileiro. Então, a gente já está avançando bastante nessa agenda. Eu acho que é uma coisa que vai ilustrar muito e trazer um balão de ensaio relevante para a estruturação desses espaços tecnológicos para o Brasil. E, obviamente, isso a gente está falando no sandbox regulatório, mas já há iniciativas de data spaces brasileiros muito bem estruturadas, e aqui está o Eldorado, um parceiro nosso, a BINC, outro parceiro nosso também, e vários outros, desenvolvendo soluções tecnológicas seguras, by design, e compliant by design para o uso e compartilhamento das informações, né? Acho que a Volks estava aqui com a gente também, que é uma parceira que está requerendo soluções de data space para os seus desenvolvimentos tecnológicos. Então, tem muitas ações acontecendo, independentemente de uma ação coordenada pelo governo brasileiro. Mas a gente vai se beneficiar muito de um sandbox regulatório também. Também estamos trabalhando em ações de estímulo à expansão da infraestrutura de processamento de dados e conectividade. Acho que o Gesteira mencionou o Redata, né, e a nossa tentativa de fazer com que o Redata seja uma instância importante para aumentar e ampliar a nossa capacidade de processamento de dados no Brasil, trazendo, né, atraindo data centers para o contexto nacional. Então, é uma ação que está muito articulada com isso. Essa ação também está, esse eixo também está muito articulado com o desenvolvimento da infraestrutura pública digital brasileira, que é a END, a Infraestrutura Nacional Digital, é isso? Infraestrutura Nacional Digital, e algumas ações de fomento a serviços de nuvem, cibersegurança e inteligência artificial, que também estão sendo conduzidas pelo governo, tá? Nas suas mais diversas agências e esferas. O eixo 4, e aí traçando alguns outros resultados da tomada, 53% das empresas, e aqui é um quantitativo alto, né, demandam uma cultura ou sentem a falta de haver uma cultura organizacional orientada a dados. Isso acho que é bastante significativo, porque demanda uma sensibilização mais clara do porquê o uso de dados, por que gerar valor com dados, tratar o dado como ativo estratégico de fato. Isso acontece porque 38% dos profissionais qualificados não são qualificados, né? Então as empresas demandam, né? Olha, é preciso profissionais qualificados ou capacitação interna em gestão de dados. 37% mencionam uma resistência interna à mudança e ao compartilhamento de dados. Então falta um aculturamento para dados no Brasil. E o que a gente está fazendo em relação a isso é uma série de iniciativas de capacitação para uso, para compartilhamento de dados, em parceria com uma série de atores nacionais. A gente está falando muito sobre capacitação de dados associada ao Programa Brasil Mais Produtivo, em parceria com o Senai Nacional. A gente também está trazendo ações de alinhamento com a formação para a cobertura do gap de profissionais de dados, juntamente com o MEC. E tem ações do PIBIA, e tem ações do Programa Brasil Semicondutores, tem os PPIs da Lei de TICs, tem uma série de outras iniciativas que estão fragmentadas, mas que precisam ser coordenadas no âmbito da PNED para terem um vórtice importante e dinamizador de uma política nacional de economia de dados. Para finalizar, gente, meu último slide é dizer, a política da PNED, ela não é nada sem uma articulação com as outras políticas vigentes. E aí a gente está falando do PIBIA, a gente está falando do Redata, que já foi mencionado, a gente está falando da política de concorrência digital, a gente está falando da Política Nacional de Cibersegurança, do ECA Digital, da END e da Nuvem Soberana, e de uma série de outras iniciativas que estão aqui. Esse quadro não é exaustivo, tá? Ele é exemplificativo, por favor. Vocês devem estar sentindo falta de algumas políticas por aí, mas é só para dizer que enquanto a gente não conseguir traçar uma instância de coordenação, uma política nacional de economia de dados, ela não se desenvolve. E nós já estamos em parceria e muito atuantes com todas essas iniciativas, de modo a que elas caibam e conversem com os eixos dinamizadores da PNED. Porque a PNED precisa muito fazer parte de um contexto voltado à soberania maior do digital no Brasil. E esse é o nosso compromisso, é para isso que a gente está aqui, na parceria com a BDI, com os resultados super importantes que dizem para a gente, olha, queremos usar os dados, estamos aqui prontos para usar os dados.
como é que a gente consegue receber do governo a coordenação e os incentivos necessários para a gente dar esse primeiro passo ou para a gente mobilizar melhor todo esse nosso ímpeto associado a essa temática, né? Então, gente, muito obrigada. Eu estou por aqui para a gente poder conversar agora na sessão de debate. Agradeço imensamente a todos, Isa novamente, Nel, parceiros que estão aqui. É um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigada.